Olá, meus irmãos de Boa Esperança, de Jardim Letícia. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Que bom poder estabelecer mais uma vez esse contato com vocês através desse vídeo. Na semana passada falamos sobre o Salmo de número 46. Hoje falaremos sobre os 7 primeiros versículos do Salmo de número 19, uma poesia muito linda que nos diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discurso a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. Mais um belo salmo dentre vários. Os salmos têm uma particularidade, mostram um Deus que interage com o ser humano, com a criação dele. Mostram um Deus que consola, um Deus que conforta, um Deus que exorta, um Deus que pune quando necessário, um Deus que compra as nossas batalhas, as nossas guerras, as nossas lutas, a ponto de ser chamado de o Senhor dos Exércitos. Um Deus que nos substitui na dor que era devida a nossa, a ponto de ser chamado de o Messias sofredor, conforme o Salmo de número 22. O Salmo de número 19, em particular, é um salmo que mostra um Deus que fala. Sim, o nosso Deus é um Deus que interage, que fala com cada um de nós. O Deus criador e mantenedor da vida, o Deus soberano, o Deus único, é um Deus que se revela a cada um de nós, que fala a cada um de nós. Na realidade, se Deus não se revelasse a cada um de nós, se Ele não falasse a cada um de nós não teríamos conhecimento dele mesmo. Então aquilo que Ele se permitiu ser conhecido, Ele se fez conhecido através dos sinais que Ele mesmo vai dando, na palavra e na natureza, ou através da sua fala a cada um de nós. Deus sempre falou, a ponto do autor sagrado da carta aos Hebreus falar bem assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nosso Deus é um Deus que fala. Então Ele fala através da criação, ou Ele fala através da lei, da sua palavra, seja ela escrita, tipificada, ou seja ela inserida no coração, conforme a própria fala do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 2 de Paulo aos Romanos, ele fala bem assim: quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Ou seja, Deus fala através da lei tipificada, ou Deus fala através da lei colocada no coração do ser humano. Então Deus fala através da criação, Deus fala através da escrita. O grande filósofo moderno, René Descartes, ele fala bem assim acerca dessa maneira de Deus falar. Duas coisas enchem meu espírito de admiração e reverência sempre nova e crescente, quanto mais frequente e longamente o pensamento nela se detém, a saber, o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Ou seja, vamos observar que tanto para o salmista, como para o apóstolo Paulo, como para o filósofo, o nosso Deus é esse Deus que fala através da natureza e esse Deus que fala através da lei moral. Vamos verificar nesse sentido que a primeira parte do Salmo vemos vemos a natureza denunciando a existência de Deus. Não é isso que lemos? A natureza denuncia a existência de Deus conforme já lemos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. O que nós podemos aprender nessa parte da poesia do salmista, em que Deus fala, sinaliza a sua presença, denuncia a sua presença através da coisa criada, através da natureza? Primeiro, é como se a criação nos dissesse: eu existo, mas não sou obra do acaso. Interessante, né? Eu existo, mas não sou obra do acaso. Por isso, a minha perfeição denuncia o meu Criador, o meu dono. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos.
Um dia declara conhecimento a outro dia e assim vai, assim vai. Então, nesse sentido, é como se a natureza dissesse a cada um de nós: eu sou criação de Deus, eu existo, mas não sou obra do acaso. Ou seja, eu tenho um dono. A natureza, a criação está dizendo o seguinte: eu pertenço a alguém. Quem vai dizer isso é o próprio poeta sagrado do Salmo de número 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O que nós podemos tirar de ensinamento nessa primeira parte do Salmo de número 19, em que a natureza denuncia a existência de um Criador. Ela entende ser pertencimento de alguém. Vai nos ensinar exatamente isso, que tudo pertence a ele, que ele mantém e que ele sustenta, e que nós somos tão somente mordomos. Então, nessa celebração poética, nós somos exortados a preservarmos a natureza. Somos tão somente mordomos. A beleza da natureza pertence a Deus. Quando percebemos as estrelas, quando percebemos o sol que brilha, quando percebemos a beleza do mar, a fúria do mar, a beleza de uma cachoeira, a beleza de uma planta, de uma árvore, de uma rosa, enfim, a beleza dos animais, nós devemos entender que tudo isso é criação de Deus e precisa ser objeto da nossa criação, do nosso zelo, do nosso cuidado. Essa foi a orientação de Deus a Adão quando o colocou no Jardim do Éden. O texto diz assim, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, qual é o primeiro ensinamento hoje para cada um de nós? É como se a natureza dissesse o seguinte: eu pertenço a alguém e esse alguém cuida de mim e me confiou a outro alguém, a saber, o ser humano. Nesse sentido, Deus é adorado, Deus é louvado à medida do nosso cuidado para com a coisa criada. Nós vivemos num mundo aí de prejuízo à criação, de total indiferença, descuido com a natureza, nas suas diversas formas. A igreja precisa estar na vanguarda do cuidado, do louvor a Deus, não cuidado com o cuidado da coisa criada. Cuidar das plantas, cuidar dos mares, cuidar da criação, zelar e lutar para que o governo cuide da criação, o governo preserve a natureza, o governo valorize a criação, porque à medida que a gente desvaloriza a criação, a gente está deixando de louvar e exaltar o nome do Criador e mantenedor da existência. É como se a natureza, a criação nos dissesse: eu existo, mas não sou obra do acaso. Por isso a minha perfeição denuncia o meu Criador e o meu dono. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e todos os que nele habitam. Outra coisa dessa passagem aqui é como se a criação dissesse: Deus me sustenta com a sua providência e me mantém também com a sua providência. Com a providência, Deus mantém em harmonia a coisa criada, de forma que nada acontece fora de sua vontade. Que coisa interessante, né? Deus mantém a coisa criada com a sua providência. O sol na hora certinha, a chuva para regar a terra, o sol para secar como se faz necessário, para aquecer, a planta com as estações próprias, a natureza com as suas estações próprias, funcionando perfeitamente. Em total harmonia. Deus organiza o cosmos, Deus organiza a criação de forma linda. De forma que nada acontece fora dos seus propósitos. Sim, na beleza da criação, nós vemos um Deus que sustenta tudo e todos com a sua providência. De forma que, soberanamente, nada foge do seu controle. Tudo acontece conforme Ele quer. Vejam que o Evangelho diz o seguinte: todos os fios de nossos cabelos estão todos contados. Mostra a soberania de Deus sobre nossas vidas. Eclesiastes, capítulo 3, nós temos uma informação linda que ele fala bem assim, olha só. Eclesiastes, capítulo 3, nos diz bem assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria.
tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. A natureza, ela sinaliza um Deus que age no tempo em que nada foge do controle dele. Com a providência, Deus sustenta as coisas criadas de forma que o necessário sempre estará à nossa disposição. Sim, a natureza, a criação está dizendo o seguinte: ele me sustenta com a sua providência. E aí, ele sinaliza para cada um de nós como ele mantém e sustenta aquilo que ele cria. Tem um teólogo que fala bem assim: a maravilha da providência de Deus está em ele nos dar não tudo aquilo que queremos, mas tudo aquilo que necessitamos. Com a natureza, com a beleza da criação, é como se Deus dissesse o seguinte para cada um de nós, como disse aos discípulos: vocês acham que vocês valem menos do que uma planta? Vocês acham que vocês valem menos do que o mar? Vocês acham que vocês valem menos do que o firmamento? Claro que não. Contudo, eu sustento tudo isso. Vai encontrar eco essa nossa fala, e claro, eu tirei de lá, na própria palavra do Evangelho, quando Jesus Cristo, para apaziguar o coração dos discípulos, mostra a beleza dos lírios. E ele falou o seguinte: nem mesmo Salomão, com toda a sua beleza, se vestiu como ele. E que interessante, a qualquer momento os lírios serão lançados no fogo. Ele mostra os pássaros que não trabalham, não fazem nada, e Deus os alimenta durante todos os dias. Então, a beleza da natureza, a harmonia da natureza, do cosmos, é um sinalizador de que Deus cuida de nós, de que nada foge do seu controle. Finalizando, essa passagem é como se a criação nos dissesse que a minha existência e relação com o ser humano faz do ser humano indesculpável. Sim, a natureza denuncia, faz com que o ser humano se cale. Todos somos culpados. Vejam ele escrevendo, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala bem assim, dando conta de como Deus não considera o ser humano inocente, porque o ser humano conhece da sua existência a partir da coisa criada. E a natureza é instrumento de Deus para colocar o ser humano na condição de indesculpável. Ele fala bem assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Sim, essa é a beleza da criação. Um Deus que, através da natureza, sinaliza para cada um de nós: todos têm conhecimento de mim, ou através da lei plantada no coração, ou através da lei recebida no Sinai, ou na Bíblia Sagrada, ou através da beleza da natureza. Nesse sentido, ninguém pode alegar inocência diante das falhas, das nossas omissões, dos nossos erros. Porque errar na vida, errar contra o próximo, sobretudo, é errar contra o próprio Deus. E Deus existe, Ele é justo, Ele é amoroso. O que Ele requer de cada um de nós é tão somente que, a partir da relação que temos com Ele, que essa relação que temos com Ele venha reverberar na nossa relação que temos com o próximo. Hoje, quando vivemos uma dificuldade de relações humanas, quando vivemos uma crise nos seus diversos setores, no mundo e em forma particular no nosso Brasil, a natureza está aí para sinalizar. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Somos obras, frutos da beleza, da inteligência, da pureza, da santidade do nosso Deus. A nossa oração é que eu e você, cada um de nós, reajamos a essa beleza de Deus, a essa postura de Deus em relação a gente, através de comportamentos saudáveis. Sermos justos, honestos, tendo um caráter cristão, a fim de que Deus seja louvado, não só na natureza, mas através de nossas vidas. Que Ele mesmo nos abençoe e nos guarde.